No vídeo de hoje vou te mostrar minha carteira de fundos imobiliários. Assiste até o final para ver os meus dividendos que recebi. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para receber novos vídeos como este. E bora de vídeo. Sem enrolação aqui, galera. Minha carteira de fundos imobiliários, 13 ativos, R$ 59.931,68 de patrimônio total. Se eu fosse vender todos os meus fundos imobiliários, eu teria isso de dinheiro, certo? Para poder sacar. Representa 54,43% da minha carteira. A meta a longo prazo é 22%, tá? Está acima da meta, porque eu tô com uma meta antes de bater essa aqui, que é de bater um salário mínimo vindo de fundos imobiliários. Então, por isso que eu tenho tanto fundo imobiliário já de começo aqui na minha carteira. E por que eu quero bater o salário mínimo? Galera, eu moro numa cidade pobre do Rio de Janeiro e com o salário mínimo eu consigo viver de boas, entendeu? Assim, sobreviver, né? Não ter uma vida confortável. E é por isso que eu estou investindo mais em fundos imobiliários, para bater a meta de um salário mínimo. Eu estou um pouco longe ainda, viu? Eu estou um terço do caminho da meta aqui. É por isso que eu estou investindo bastante em fundos imobiliários. Então vou mostrar aqui a minha carteira de fundos imobiliários. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre o que são fundos imobiliários e por que eu invisto neles, né? Para os investidores iniciantes aí. O principal motivo que eu acho, né, na minha opinião, que me atraiu também, são os dividendos que são pagos mensalmente, tá? Além de serem isentos de imposto de renda. Então vou clicar aqui, por exemplo, no XPML11, que é um fundo de shopping. Para quem é novo investindo, quando você compra uma cota do XPML11, você vira sócio desse fundo, que ele tem participação em shoppings. Então basicamente você também vira sócio do shopping. E por você também ser sócio do shopping, você recebe o aluguel das lojas que estão lá dentro. Então as lojas pagam aluguel para o fundo, e como você é sócio do fundo, o fundo distribui esse aluguel para você que é cotista. Então todo mês pinga um dividendo na sua conta, é como se fosse uma casa alugada, só que sem você ter preocupação com o inquilino. Existe um gestor que cuida do fundo, né? Que ele compra os shoppings, ele gera os shoppings, ele pega uma taxinha para ele, tá? Esse gestor ele não trabalha de graça. E da onde vem o dinheiro do gestor? Do próprio aluguel também. Então se você olhar o RI do XPML11, vai estar lá custo de despesas administrativas. São gastos com, sei lá, contador, com a operação em si do shopping, né, com segurança do shopping, tudo isso é incluso lá, com o salário do gestor, tudo é incluído lá. Aí o que sobrar ele divide na forma de dividendos ali, que é o lucro líquido, né? E até então os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então é muito bom esse tipo de investimento, sem contar que é aquela renda mensal pingadinha. No caso do XPML11 aqui, ele vem pagando 92 centavos por cota durante um ano inteiro. Ou seja, para cada uma cotinha que você compra, você recebe 92 centavos. Se comprar duas, você recebe 92 centavos vezes 2. Se você comprar 10, você recebe, no caso, R$ 9,20. E quanto mais cotas você vai acumulando, mais dividendo você vai recebendo. Você pode pegar esse valor do dividendo para comprar novas cotas e assim fazer o seu dinheiro crescer de forma exponencial, certo? No caso aqui do XPML11, são 13 shoppings em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, bem diversificado em vários estados do Brasil. E no São Paulo, que é o estado maior ali, né, que tem uma população maior e é o estado mais rico do Brasil, onde tem a maior densidade populacional, onde ele tem mais shoppings ali. Normalmente os fundos imobiliários ali de galpão logístico, o shopping normalmente é concentrado mais em São Paulo, que é o estado maior que tem no Brasil, né, que mais movimenta dinheiro. Rio de Janeiro ali tá em segundo nesse caso, né? E é bem legal ali. E é bem legal que tem a vacância. O que é a vacância? Quanto espaço tem dentro do shopping que poderia estar alugado para algumas lojas e não tá, né? O espaço vago ali. Que em torno de 4,20% é baixo. Que continue assim. Ou seja, do shopping inteiro tem só 4% ali que tá vago, que poderia ser colocar novas lojas nele. Ou seja, se a economia melhorar, pode ser que essa vacância até diminua mais aqui. E quanto menos vacância tem, mais dinheiro o fundo ganha, né, com novas lojas. E ele pode subir esses dividendos aqui. E o que acontece? Como são aluguéis, o fundo ele reajusta pela inflação dos aluguéis, tá? Então, se olhar aqui a longo prazo,
Você pode ver aqui que é uma escadinha, ó. Durante a pandemia aqui, ó, ele pagou 15 centavos só, ó, porque ficou todo mundo fechado, lembra? Ficou os shoppings tudo fechado, não vendeu quase nada, o shopping caiu aqui, certo? Aí com medo das lojas tudo falirem, né? O fundo imobiliário falou, ó, não vou receber o aluguel da loja, basicamente. Para manter as lojas dentro do shopping, ele resolveu não receber o aluguel ali enquanto o shopping ficou fechado para depois receber. Então na época da pandemia aqui os shoppings sofreram muito. É por isso que tem que montar uma carteira diversificada. Mas depois que passou a pandemia aqui, ele veio subindo, ó. Veio 64, 66, subindo um atrás do outro. E agora tá no patamar aqui, 92 centavos. Você vê que ele vai corrigindo pela inflação, né? Ele vai subindo aqui igual uma escadinha aqui, ó, 2022, 2023. Bateu 92 centavos aqui. Tem tempo aqui, ó. Olha o tanto de tempo que tá pagando 92. Então quando for passando o tempo, galera, provavelmente vai subir para 93, 94. Porque a inflação vai comendo o poder de compra. Já tá no contrato das lojas que o aluguel vai ser reajustado pela inflação também. Então você vai recebendo um dividendo maior a cada ano que passa. Além disso, o gestor pode vender shoppings e ter muito lucro. Tipo, ele compra um shopping por 100 milhões e vende por 120. Ele tem 20% de lucro, ele pega esses 20% de lucro e distribui na forma de dividendos. É por isso que às vezes você vê aqui no fundo, ó, tá vendo isso aqui? Que do nada pagou 0,85, aí depois cai. Esse dividendo alto aqui, provavelmente ele vendeu algum shopping com um lucro absurdo e distribuiu de uma vez só em forma de dividendos aqui, ó. Isso aqui também provavelmente é algum shopping que ele vendeu, coisa do tipo. Então ele pode movimentar a carteira de shoppings dele ali, vender com lucro e distribuir na forma de dividendo. Ou ele distribui de uma vez só, ou ele distribui diluído também, ó. Ele pode distribuir diluído, tipo, ele faz uma venda, só que ao invés de distribuir de uma vez, ele sobe o dividendo e paga um dividendo mais alto durante o tempo e depois cai de novo, né? Tem gestor que costuma fazer isso. Agora que você sabe que é os fundos imobiliários, que eles pagam dividendos mensais, eu vou mostrar minha carteira aqui, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Ó, de fundo de shopping eu tenho 3 aqui basicamente, que é o XPML11, que é um ótimo fundo de shopping, um dos maiores da bolsa. Eu tenho o PMLL11, que é um fundo de shopping, e tenho o HCML11 aqui também, que é um fundo de shopping, ou seja, eu tenho 3. Só que esse aqui eu tenho uma posição bem pequena, ó, só tenho 3 cotinhas de R$80 que eu comprei na época. Eu comprei porque estava extremamente barato, tá? Estava extremamente barato, eu fui e comprei. Tanto é que valorizou aqui para R$90, ó, uma valorização nas cotas de 12%. Lembrando que a renda variável, a cota varia de acordo com o mercado. Se tem mais gente interessada em comprar cotas, o preço sobe. E se tem muita gente querendo vender as cotas, o preço desce, né? E o bom dos fundos imobiliários, galera, é que você tem muita liquidez. Então, se você quiser vender para sacar o dinheiro, você consegue, tá? Porém, é isso que eu tô falando. Você pode vender na alta ou vender na baixa. Então, é aconselhável você investir por longo prazo, né? Se você for investir. Aqui no canal eu só invisto por longo prazo, tá? Não fico tentando adivinhar se vai subir ou descer para vender e ganhar ganhos rápidos. Eu invisto mais em fundos imobiliários para receber o dividendo. Tanto é que aqui o RZTR11 subiu 18%, eu não vendi, eu estou recebendo meu dividendo e a minha rentabilidade está em 31% e não pretendo vender mesmo com essa alta toda. Porque olha meu dividendo aqui, ó, pelo custo. O dividendo pelo custo aqui, ó, é quanto de dividendo eu recebo pelo preço que eu paguei, está bem alto aqui, mano. É muito, muito bom. Você investir no fundo imobiliário baratinho, depois ele sobe. Aí você não compra ele, mas você recebe aquele dividendo bem mais gordo, né? Eu tô recebendo 15% de yield nesse fundo imobiliário aqui. Basicamente, a cada 100 mil reais eu ganho 15 mil por ano, né? Em dinheiro ali. Se eu investir 100 mil, eu ganho 15 mil reais de dividendos, né? Só que aqui eu botei um valor mais baixo aqui, né? Então vamos lá, eu tenho 3 fundos de shopping. Eu tenho galpão logístico, onde eu mais invisto. Eu tenho um que é o LVBI11. 2, que é o XPLG11. O GARI 11 também é galpão logístico, só que ele é meio híbrido com renda urbana, mas não deixa de ser galpão logístico também. O HGLG11, galpão logístico também. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu vou separar o híbrido aqui, né? 4 fundos de galpão logístico puro. 5, né? Com BTLG aqui. 5 de galpão logístico. Aí tem os híbridos aqui. O MXF11 basicamente é papel. Ele é igual o KNC11 aqui. Papel, só que ele é meio híbridozinho, porque ele tem outras coisas lá dentro, mas
O principal dele é ser papel, então é basicamente papel, o MXF11 e o KNC11. Então tem 2 fundos de papéis, 3 de shopping, 5 de galpão logístico, híbrido. Eu tenho o GARI 11, que é híbrido. O BTHF11 aqui tá híbrido, mas ele é um fundo de investimento que investe em outros fundos de investimento. Então basicamente ele é um fundo de investimento que compra cotas de outros fundos imobiliários. Ele tá bem negativo aqui na minha carteira, porque ele se juntou com outro fundo, aí pagou amortização, foi uma loucura isso aqui. Aí eu fiquei 19% negativo. Eu recebi uma amortização que eu vou mostrar pra vocês, certo? Eu tenho um fundo imobiliário, galera, que é bem diferente, que é o RZTR11, ele é de terras agrícolas. Ele faz basicamente arrendamento de fazenda. Então ele é mais no setor agrícola. Ele é basicamente um FIAGRO, que é um fundo de... Ele é um fundo imobiliário, só que voltado para o agronegócio. Eu só tenho um desse tipo aqui na minha carteira, que é o RZTR11, foi o que eu mais gostei. Que ele compra terra, ele compra fazenda, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante. Aqui tá como híbrido, mas ele é basicamente um FIAGRO, tá? Então é isso, eu tenho um shopping, galpão logístico, fundos de papel, tenho um FOFs, que é para dar aquela diversificada na carteira. Esse FOFs aqui investe um monte de fundo imobiliário. O RZTR11, que é fundo de terra agrícola. Então fechou minha carteira, bem diversificada, vocês podem ver. E minha posição aqui, ó, basicamente 6%, ó. 6, 6, 6, 6 aqui, 5. Então é bem diversificado aqui, tá? Não passo de mais de 10% da minha carteira total em um fundo imobiliário. Então a minha carteira é bem diversificada, no total de 13 ativos. Agora vamos para os proventos. Se você quiser estudar esses fundos imobiliários que eu invisto, eu recomendo você estudar. Não invista porque eu estou investindo, tá? Você tem que olhar o preço dele, esse tipo de coisa. Beleza? Então entrando aqui na minha carteira, aqui tem os dividendos totais, contando as ações e os fundos imobiliários. Eu recebi até o momento 12.311,46 centavos aqui. Mais de 12 mil reais vindo só de dividendos, cara. É muito dinheiro isso aqui, viu? Eu nunca imaginaria que ganharia 12 mil reais sem precisar trabalhar, viu? Aí vem aqui, ó. Vou clicar aqui e vou selecionar apenas os fundos imobiliários aqui. Já aqui na minha carteira de fundos imobiliários, o valor total, ó, deu R$ 9.282,51, vindo apenas de fundos imobiliários, certo? E mensal aqui eu já estou ganhando R$500. No próximo mês vai cair 500, como é renda mensal certinha. Basicamente eu já tenho para a vida toda garantido mais de R$500 mensais. Aí marquei aqui os fundos imobiliários. Eu nunca vendi nenhum fundo. Aí se me pensar, se não vendeu nenhum fundo, por que tá oscilando esse meio aqui? Eu já vou explicar para vocês, tá? Ó, vindo aqui no início, eu investia muito. Quando eu comecei a investir, galera, lá atrás, antes de 2024, eu já invisto desde 2022, tá? Eu comecei em 2022, por aí. Eu investi apenas na caixinha da Nubank. Porque quando eu comecei a investir, eu conheci o mundo dos investimentos. Eu comecei apenas na renda fixa, que é o que eu recomendo para quem está começando. Comece ali na caixinha do Nubank, investimentos 100% simples, seguros, com garantia do FGC. Esse tipo de investimentos, a caixinha da Nubank ali a galera recomenda para reserva de emergência, porque é o investimento inicial ali. Você começa com ele, depois você vai estudando e vai para investimentos mais complexos, como fundo imobiliário, que é renda variável. O preço das cotas ficam variando todos os dias. É como se você estivesse aprendendo a nadar. Melhor do que você já ir direto para as ações, que é a mesma coisa que você sair mergulhando no fundo do mar. É melhor você começar ali na areia ali, né? Começa ali na água rasinha e depois você vai aprendendo a mergulhar. Entendeu? Então comece na renda fixa, aí você vai molhando o pé. Aí depois você vai para os fundos imobiliários, você já vai um pouco mais profundo ali sem tirar o pé do chão, né? Fundo imobiliário até que é tranquilo de se investir, ele é mais fácil de entender. Depois você vai para as ações ali, que já é a mesma coisa que você já tirar o pé do chão, aprender a nadar. E se você quiser ir para criptomoeda ali, é como se você estivesse mergulhando, né? Já estivesse mergulhando no fundo do mar lá e indo para longe, né? Então você vai devagarzinho ali. Eu não invisto em criptomoedas ainda, eu prefiro investir direto em empresas ali, faz mais o meu estilo receber dividendos, tá? Eu também tenho ETFs ali, que é outro tipo de investimento. É a dica que eu dou, comece devagarzinho, vai estudando. Aí depois você vai pesquisando sobre os fundos, lê RI, é o relatório que o fundo lança todo mês. Todos esses fundos imobiliários aqui, galera, eles lançam relatórios mensais aqui, ó, que você pode ler. O gestor conversa com você todo mês, basicamente. É como se estivesse conversando com você que é sócio. Ó, esse mês
a gente teve uma receita de tanto, a gente gastou tanto com a administração, entendeu? A gente recebeu tanto de aluguel, a gente vai pagar tanto pra vocês. Ele tá a todo momento conversando com vocês. O correto é você ir lendo. Você não precisa ler exatamente todo mês, porque não tem tanta diferença assim de um mês pro outro. Raramente ali tem uma movimentação ali. Então se você ler um mês sim, um mês não, mas se você gosta mesmo, você quer ficar atento, é bom você ler todos os meses, tá? O ideal é você também não ter muitos ativos, 30, 40 fundos imobiliários, que você não vai conseguir dar conta de acompanhar todos. Eu tô com 3 aqui, não quero nem mais adicionar nenhum. Esses fundos imobiliários aí já está bom pra mim. E o HGLG, falando nisso, deve se juntar com o LVBI 11. Eles vão se fundir. Então eu vou ficar com 12 fundos imobiliários, né? Vai ficar até mais fácil pra mim ler o RI, porque eles vão se juntar. Vai virar uma posição monstruosa na minha carteira também, né? Que um vai se juntar com o outro, vai dar 14% da minha carteira. Então eu nem pretendo mais comprar o HGLG nem LVBI. Porque quando eles se juntarem vai virar uma posição gigante na minha carteira. Isso é tema para outro vídeo. Então vindo aqui, ó, eu saí, então eu comecei ali na renda fixa. Fui investir na renda fixa. Aí eu resolvi migrar meu patrimônio para renda variável. E como eu sou ansioso, eu migrei de uma vez só. Eu recomendo você migrar, se você for fazer isso que eu fiz, né, migrar devagarzinho o seu dinheiro. Quando você aprender a investir na renda variável, estude primeiro. Eu migrei de uma vez só, eu migrei um pedacinho aqui em fevereiro, depois já tá com ansiedade, eu migrei de uma vez só. R$200 de dividendos aqui vindo de fundos imobiliários, em março de 2024. Aí eu fui investindo devagarzinho ali, comprando algumas cotinhas ali. Teve mês que eu não comprava fundo imobiliário, eu comprava ação, o ETF e VVB11 quando tinha oportunidade. É por isso que tem mês aqui que anda de lado. E lembrando que o fundo imobiliário ele oscila, tá? Ele não paga sempre o mesmo dividendo todo mês. Tem mês que o fundo imobiliário paga um centavinho a menos, um centavinho a mais. Então ele oscila um pouquinho aqui seu dividendo. Mas é basicamente um reloginho pingando todo mês. Então esses meses aqui que andou de lado aqui, ó. Com 3 meses andando de lado. Provavelmente estava comprando ações. Ou estava comprando ETFs ali, que não paga dividendos, né? Aí veio andando de lado um pouquinho. Aí eu vi que o fundo imobiliário tava em promoção, ia lá e comprava, comprava aqui, aí subia no outro mês. Aí aqui eu comprei pesado aqui, ó, entre o mês 7 e o mês 9 aqui, ó, até o mês 10 aqui, eu fui comprando vários aqui, ó, virou escadinha. Até o mês 9. Aí o que aconteceu? Porque virou esse triângulo aqui, que eu até expliquei no outro vídeo. O BTHF11 aqui, ele se juntou com... Era o BCFF11 que se juntou com o BTHF11. Aí eles fizeram fusão lá igual do Dragon Ball. Colocaram os dedinhos e se fundiram. Não pode ser. Aí o que acontece? Antes da fusão, ele antecipou o pagamento do mês seguinte. Então ele pegou o pagamento do mês seguinte, pagou no mês anterior. Então ele pagou 2 vezes nesse mês aqui. Ele pagou duplicado aqui. Aí dobrou meu dividendo vindo dele. Aí ele subiu pra caramba, saiu de 314 para 400. E no outro mês ele não pagou, porque ele pagou adiantado, né? Aí virou esse triângulozinho aqui. Aí quando veio o mês 2, foi quando aconteceu a fusão. Quando aconteceu a fusão, ele pagou a amortização, que foi a diferença do preço entre uma cota e outra. Uma doideira do caramba a conta que fizeram aqui, né? Eu acompanhei tudo na época, só que eu não lembro, que já tem mais de um ano, não lembro exatamente a matemática que foi usada, né? Aí ele pagou a amortização. Aí depois volta ao normal, depois que ele pagou a amortização. Aí no mês 1, quem paga é o BTHF11, muda o nome do ticker, né? Aí veio pagando aqui. Aí durante o mês de 2025 eu fui comprando fundo imobiliário. Bem aqui no início do mês estava muito barato. Tinha fundo imobiliário aqui nessa época aqui com 20% de desconto, 20% negativo na minha carteira, né? Aí eu fui comprando. E no final do mês eu cheguei a receber R$500. O que vai acontecer a partir de agora? Eu vou ganhar R$500 por mês ao longo... Pra sempre agora, né? Se eu não vender as cotas. O dividendo yield mínimo que eu devo receber é R$500 a partir daqui. Esse mês eu devo receber 520. Se eu não comprar mais nenhuma cota. Em março eu vou receber pelo menos 520. Vai pingar 520 pra sempre, galera. Pra vida toda. Aliás, tende a subir, né? Como eu disse, os fundos de tijolos vão reajustar pela inflação. E meu dividendo só vai crescer. O que eu faço para crescer ainda mais o meu patrimônio? Eu pego esse dinheiro e compro mais cotas ali, eu reinvisto o dinheiro, certo? E a meta do canal aí é ganhar um salário mínimo vindo de fundos imobiliários. Por quê? Porque eu moro num bairro pobre do Rio de Janeiro. Eu sempre falo aqui no vídeo. E com um salário mínimo eu consigo sobreviver, né? Não vou falar que eu consigo viver bem, eu consigo sobreviver. Então eu estaria já aposentado.
A partir daí, que eu ganhar um salário mínimo vindo de fundos imobiliários, eu só vou engordar minha aposentadoria. Já vou me aposentar, entendeu? Se inscreve no canal e deixa o like aí. Beleza? Ative o sino aí para receber notificações dos próximos vídeos que eu vou postar. E é isso. E você acompanhe comigo a jornada aí, rumo à minha aposentadoria. E te vejo no próximo vídeo mais inteligente, mais rico. Tamo junto, valeu.